Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu estou comemorando mais de 20 mil visualizações no meu canal, neste canal aqui no YouTube. Estou muito feliz por isso. Poderia ser mais, mas é o que tem para hoje. Mesmo assim, estou grato mesmo a todas as pessoas que visualizam meu canal e prestigiam este modesto poeta que se esforça ao máximo para levar boas notícias, mas nem sempre conseguimos isso, infelizmente. Hoje, 24 de fevereiro de 2022, é um dia muito triste para a humanidade, para os brasileiros também. Hoje no Brasil temos mais de 640 mil mortos pela Covid. Está sendo velado o corpo da cantora Paulina Abelha, de 43 anos, que infelizmente faleceu ontem às 19h26. Isso é muito triste. Além de milhares de outros cidadãos e cidadãs brasileiros que perderam a vida por N motivos nas últimas 24 horas. Meus sentimentos a todos os familiares de todas essas pessoas que se foram. Mas esse dia se torna mais triste ainda porque o senhor Vladimirovich Putin, presidente da Rússia, resolveu deflagrar guerra contra a Ucrânia. Invadiu a Ucrânia hoje, de madrugada. Já temos dezenas de mortos entre militares e civis, e foi uma atitude premeditada, embora ele estivesse negando até ontem que faria isso. O presidente americano Joe Biden, há cerca de uma semana, já havia anunciado que ele havia premeditado isso há meses e tomou uma série de providências para que essa insanidade desse indivíduo, que pode ser classificado como maníaco, ou pior ainda, megalomaníaco, com sede de poder, que já está ocupando a presidência da Rússia desde 2012. Ele havia tido um mandato anterior, que foi do dia 7 de maio do ano 2000 a 7 de maio de 2008. Então ele já totaliza 18 anos no poder e alterou a Constituição da Rússia no ano passado para que ele pudesse ficar até 2036. Esse cidadão de 69 anos, por uma infeliz coincidência, nasceu no mesmo dia que eu, 7 de outubro. É libriano, só que ele contraria a astrologia no que diz respeito às características, digamos assim, do libriano, que é uma pessoa que gosta da justiça, que busca a justiça, busca o equilíbrio, busca a paz, busca a diplomacia, busca o respeito entre as pessoas. Ele contraria tudo. Provavelmente ele deve ter algum distúrbio sério que ainda não foi detectado, ou se foi detectado, estão escondendo. É segredo de Estado lá na Rússia. Infelizmente, como eu já disse antes, é um dia muito triste, é um dia histórico, só que com reflexos negativos. Por mais que a Organização Tratado Atlântico Norte, a OTAN, e os Estados Unidos e demais países aliados não se envolvam diretamente nesse conflito, e é melhor que não se envolvam mesmo, senão será deflagrada uma terceira guerra mundial. Isso não é bom para ninguém, ninguém quer isso. Por mais que aconteça isso, a Rússia, como trata-se de uma guerra premeditada por esse maníaco, esse louco, esse Vladimir Putin, está preparada, pelo menos é o que aparenta, para aguentar o baque de muitas sanções dos países aliados e ao redor do mundo inteiro. Inclusive o Brasil, teoricamente, deveria participar dessas sanções,
porque a partir do momento que aperta o cerco com essas sanções comerciais, ou seja, para quem não sabe o que são sanções comerciais, basicamente significa isso. Se a Rússia depende de um determinado produto fabricado na Europa, ou produzido na Europa, ou no Brasil, se ela importa daqui carne, por exemplo, o Brasil poderia participar da sanção suspendendo a exportação de carne para a Rússia. Ou outro país que exporta veículos, por exemplo, para a Rússia, o Brasil mesmo, se exporta veículos para a Rússia, fabricados aqui, poderia suspender temporariamente como forma de pressionar o Putin, o governo russo, a parar com a guerra, terminar a guerra. Essas são as sanções comerciais. E o mundo inteiro, pelo menos os países aliados, dos quais historicamente o Brasil sempre fez parte, também está empenhado em decretar uma série de sanções comerciais à Rússia, não para prejudicar o povo russo, mas para pura e simplesmente obrigar o governo russo a parar com essa insanidade. Deflagrar uma guerra no meio de uma pandemia é o cúmulo da loucura, o cúmulo da estupidez, é desumano, é insano, é criminoso. Esse Putin vai entrar para a história, aliás, já está entrando como criminoso de guerra. Então isso é muito triste. E o que nós brasileiros esperamos é que o nosso governo, que o presidente Bolsonaro, a semana passada, estava lá visitando e prestigiando o Putin, que ele mude de atitude, mude de opinião e faça o que qualquer outro governante brasileiro faria numa situação dessas, repudie a guerra e peça que o Putin, já que ele tem afinidade, que ele ligue para o Putin e peça que ele suspenda a guerra imediatamente. Essa guerra não interessa a ninguém, só vai trazer derramamento de sangue, dor, destruição e prejuízo, principalmente para a própria Rússia e para a Ucrânia, que está sendo invadida. Lógico que para a Ucrânia, infelizmente, em bem maior proporção. Mas nós todos, brasileiros, e todo o mundo, todos os países do mundo, todos os cidadãos, desculpe, sofreremos as consequências dessa insanidade desse cidadão. Então esperamos com muita determinação e com muita fé que essa guerra acabe imediatamente, amanhã já, se for possível. Porque é muito triste que isso esteja acontecendo, como eu já disse, em plena pandemia. É uma atitude desumana, é uma guerra não provocada e injustificada, como disseram os líderes mundiais ali da própria OTAN e alguns alguns primeiros ministros de alguns países membros da OTAN. Infelizmente é uma guerra premeditada, não justificada e não provocada. É pura loucura desse cidadão Vladimir Putin, que deve ser parado, deve ser contido imediatamente. Não tem cabimento uma guerra dessas proporções em pleno século XXI por simples aspiração de poder desse cidadão que quer anexar. Ele já anexou a Crimeia em 2014, aliás, anexou sem o uso da força, que é um território ao sul da Ucrânia, só que era um território ucraniano. Ele usou a estratégia para anexar a Crimeia, e agora, como deu certo isso, ele resolveu, aumentou a ganância por poder, nem é ambição, é ganância mesmo, e ele resolveu usar da força bélica, que o poderio militar da Rússia é no mínimo 10 vezes maior do que o da Ucrânia, resolveu usar da força para subjugar o país vizinho, o país irmão. Por que é país irmão? Porque até 1991 a Ucrânia e Rússia faziam parte
da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um bloco que foi criado em 1922 e persistiu até 1991, durante 69 anos, que coincidentemente é a idade desse cidadão, do Vladimir Putin, um ser nocivo, infelizmente, um ser humano nocivo ao mundo, à sociedade e, sobretudo, à Europa, que está sofrendo as maiores consequências dessa insanidade. E eu quero hipotecar aqui o meu desejo que essa guerra acabe imediatamente e esperamos que o nosso presidente também faça isso. Ele tenha a coragem de encarar os fatos e agir com serenidade, pedindo ou pelo menos declarando, manifestando indignação com a invasão, manifestando solidariedade à OTAN, solidariedade ao resto do mundo, solidariedade ao povo ucraniano contra essa guerra, contra essa invasão e também declarando sanções, decretando sanções econômicas contra a Rússia enquanto perdurar a guerra. É o mínimo que se espera dele. Vamos ver o que acontece. Até porque, se ele não tomar nenhuma atitude nesse sentido, ele também, que já não está com aquela imagem toda, vai piorar mais ainda a situação dele. Inclusive nas urnas, ele que fique atento. É isso. Que reine a paz no mundo inteiro. Um abraço a todos. Boa noite.